De que natureza é a continuidade que existe entre as disposições de Deus na antiga aliança e suas disposições na nova aliança? Qual é a relação entre lei e evangelho, entre cristãos judeus e cristãos gentios? Qual é a relação entre Israel e a igreja? Esses são alguns dos propósitos da carta aos Romanos, mas antes de nós falarmos sobre isso, eu gostaria de me apresentar para vocês. Fala pessoal, eu sou o Eduardo Schwartz, você está no meu canal aqui no YouTube e eu peço para você, clique no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para receber conteúdo teológico aí no seu celular. Quando nós vemos, irmãos, sobre a carta aos Romanos, em seu contexto nós vemos que ela estava passando por uma divisão teológica na igreja que estava afastando os irmãos ao invés de uni-los mais em Cristo. Nós vemos na carta que havia dois grupos de pessoas que frequentavam o ambiente da igreja. Um deles, onde nós vemos os gentios, os cristãos gentios convertidos então a Cristo, eles se converteram ao Senhor e eles entenderam a liberdade que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. E eles compreenderam por meio do Evangelho que eles não precisavam levar de uma forma tão significativa os ritos e a observância legal da lei quanto ao que comer e ao que beber, por causa da liberdade que eles obtiveram em Cristo. Eles entenderam que em Cristo todas as leis cerimoniais e todas essas coisas que nós vemos na observância legal e na teologia legal, que todas elas foram cumpridas em Cristo. Portanto, nós temos um outro grupo ali no contexto da carta aos Romanos, que eram dos judeus que se converteram a Cristo. E esses judeus, eles entendiam que eles deveriam levar, que eles deveriam observar a lei de Moisés e seguir os seus ritos e as suas cerimônias em questões de observância legal quanto ao que comer e quanto ao que beber. E o que eu quero tratar com vocês hoje é especificamente sobre o capítulo 14 da carta aos Romanos, onde Paulo ele vai estar instruindo a igreja em Roma de acordo com a unidade que ela deveria ter e não com as dissensões, com as facções e com as panelinhas, como nós podemos dizer hoje a respeito da igreja. E Paulo ali no começo de Romanos 14, ele vai falar sobre esses dois grupos, sobre os fracos na fé e sobre os fortes na fé. Esses fortes, irmãos, eles eram então esses gentios que entenderam a liberdade que eles possuíam em Cristo, enquanto os judeus que se converteram a Cristo, mas levavam em consideração a observância legal da lei, eram aqueles que eram fracos. E se você ler capítulo 14 do livro de Romanos, você vai ver que Paulo, ele exorta aqueles que são mais fortes na fé, aqueles que entenderam a liberdade que possuem em Cristo, a não utilizar desta liberdade a fim de sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar e falar com vocês hoje é isso. Irmãos, nós que somos mais maduros, nós que já somos mais fortes na fé, irmãos, nós não devemos de utilizar da nossa liberdade em Cristo para servir de pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos que são mais fracos, dos nossos irmãos que ainda não entenderam o Evangelho em toda a sua plenitude. Porque aqui nesse contexto de Romanos 14, os irmãos fortes na fé usavam da sua liberdade em Cristo e por conta disso pecavam contra os seus irmãos, e os irmãos mais fracos em Cristo, que entendiam que eles deveriam de se privar de comer alguns alimentos ou beber algumas bebidas em obediência a Deus, querendo agradar a Deus por meio disso, também pecavam por julgar os irmãos fortes, a ponto de pensar, eles não estão se cuidando tanto, e eles podem estar desagradando o próprio Deus. O que eu quero dizer é que nós não devemos, irmãos,
de utilizar da nossa liberdade com soberba, com orgulho, a ponto de provar e levar os nossos irmãos a tropeçarem na fé e até caírem ou se afastarem do Evangelho. Da mesma maneira, se você que está vendo esse vídeo se encontra como alguém fraco na fé, você não deve julgar os seus irmãos mais maduros, que já entenderam da liberdade em Cristo, por não fazerem algumas coisas que talvez você acha correto em observância com a lei de Deus. Nós vemos essa tratativa durante todo o livro de Romanos 14. Eu gostaria de chegar em um ponto específico que Paulo ele vai dizer para os irmãos, que vai nos dizer o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Paulo, irmãos, ao fazer toda esta tratativa, quando nós vemos para nós não sermos pedras de tropeço, para nós vivermos em harmonia, nós vivermos em unidade, Paulo ele nos traz essa exortação dizendo que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, irmãos. Em outras palavras, o reino de Deus não é a observância legal da lei. Não é referente ao que nós comemos, ao que nós bebemos. O reino de Deus, irmãos, ele não veio com foco nessas questões periféricas e externas da igreja. Mas como nós vemos, o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz, e ele é a alegria no Espírito Santo. E é desta maneira, irmãos, que a igreja precisa viver nesses dias, para que nós venhamos a viver em unidade e alcançar a unidade que Jesus Cristo propôs para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele orou para nós no livro de João, dizendo: eu oro, Pai, para que todos eles sejam um. Assim, Senhor, como eu estou em ti e tu estás em mim, que, Senhor, nós estejamos neles e eles sejam um entre todos. Porque desta maneira todos saberão que nós somos discípulos de Cristo. Nós podemos pensar hoje, trazendo num exemplo e num contexto da igreja, sobre todas as questões periféricas e externas, falando sobre as nossas doutrinas particulares. Às vezes nós fazemos panelinhas e dissensões e facções na igreja e causamos divisões na igreja por conta das nossas próprias convicções a respeito da teologia, o que também é incorreto. Eu quero enfatizar isso, que nós precisamos ter uma consonância doutrinária. Nós precisamos crer em Cristo. Nós precisamos crer que Jesus Cristo ele é o Messias, que o Espírito Santo veio sobre nós, que Jesus ele foi assunto aos céus, que ele está à direita de Deus e que ele irá retornar e buscar a sua igreja. Todas essas questões doutrinárias, irmãos, nós precisamos ter unidade. Mas agora, quanto à vestimenta, quanto ao que comer, quanto ao que beber, irmãos, o reino de Deus, ele não veio para estas questões periféricas externas, mas, irmãos, o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito Santo. O reino, neste aspecto espiritual, ele quer nos dizer ao nosso processo de justificação. Jesus Cristo, ele morreu, ele pagou um alto preço, ele aniquilou com toda a dívida do pecado que nós tínhamos com Deus, e agora nós fomos justificados nele. E a justificação, irmãos, ela possui 3 aspectos. O primeiro deles se dá de que nós recebemos o sangue de Cristo sobre nossas vidas, e por isso, por meio da sua obra redentora e salvífica, nós fomos justificados por meio do seu sacrifício. Em segundo lugar, nós vemos a justificação como um caminhar diário, uma comunhão diária e permanente com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E ainda, por fim, nós vemos que a justificação, por conta desses outros 2 aspectos anteriores, nos fazem a viver uma vida reta com Deus. O segundo aspecto que nós vemos do reino de Deus é que o reino de Deus, ele é paz,
E essa paz, ela é um resultado da justificação, que é o primeiro aspecto da natureza do reino de Deus, e é um resultado da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vemos em Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, alguns do fruto do Espírito em nós, que deve ser a paz, irmãos. Essa paz, ela deve substituir todas as nossas rixas, todas as nossas discussões, todas as nossas divisões, todas as nossas panelinhas, porque a paz que Jesus Cristo prometeu para nós é uma paz que somente nós podemos receber, que o mundo não pode. É uma paz incircunstancial, que não depende de nenhum fator externo, porque, de novo, o reino de Deus não são fatores externos, não são questões periféricas, não são questões de observância legal quanto o que comer ou o que beber, mas um dos aspectos da sua natureza é esta paz que deve quebrar com todas as divisões, esta paz que promove a unidade. E Paulo, ele traz aqui que nós devemos então nos converter completamente a Cristo, deixar as nossas opiniões egoístas e individuais de lado e passarmos então a cuidar uns dos outros, porque outra tratativa da carne, Romanos, como nós vemos no capítulo 14, é o amor fraternal. Este amor que ele é superior ao meu próprio ego, que pensa somente em mim. Esse amor fraternal que, se eu sei que eu comer algo fará o meu irmão pecar, eu não comerei para que ele permaneça firme em Cristo. Esse amor fraternal que, se eu sou forte na fé, fará com que, se eu sei que se eu beber algo fará o meu irmão pecar, eu não beberei, ou que se eu vestirei algo fará o meu irmão pecar, eu não farei, porque eu amo meu irmão, e eu quero que nós venhamos a crescer no conhecimento de Deus. E por consequência disso tudo, a Bíblia nos termina de que a natureza do reino de Deus é a alegria, irmãos. E como nós falamos, a alegria, ela é um fruto do Espírito. A alegria também, ela é incircunstancial. Paulo, ele ora para que esta alegria inunde toda a igreja. E agora, a alegria é um resultado de alguém que vive debaixo da presença do Espírito Santo. A alegria é uma emoção natural, um resultado natural de alguém que é cheio do Espírito Santo. Nós vemos esta característica vinculada em toda a igreja de Atos, onde irmãos, eles foram caluniados, eles foram difamados, eles foram perseguidos, eles sofreram tribulações e sofreram coisas muito pesadas em sua época, mas nós vemos que todos eles permaneceram em alegria e escreveram para nós, para suportarmos as tribulações, as perseguições, as provações com alegria. E nós vemos no versículo então 18 que, se nós vivermos desta maneira, que se nós servirmos Cristo desta maneira, nós seremos agradáveis a Deus e aprovados pelos homens. Deus irá se agradar da nossa vida a Ele. E aqui nós podemos pensar em Romanos 12, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós vivemos assim, nós somos agradáveis a Deus. A nossa vida, além de agradar o Eterno e o Altíssimo, agora ela serve também de um testemunho vivo, onde os homens olham e aprovam para nós. Talvez, irmãos, as nossas divisões e as nossas disputas, as nossas panelinhas referentes aos nossos próprios conceitos teológicos e as nossas percepções bíblicas estão fazendo com que nós não sejamos agradáveis a Deus, e ainda aqueles que olham de uma maneira externa e periférica a respeito da igreja consideram nós um mau testemunho para a obra de Cristo e a noiva de Deus e a noiva do Cordeiro, irmãos. O que eu quero dizer com tudo isso, com esse vídeo, irmãos, é que nós
devemos amar incondicionalmente, fraternalmente os nossos irmãos. Se algo faz pecar, nós que somos mais fortes, venhamos a abandonar esses estilos e essas coisas de lado, para que o nosso irmão venha permanecer firme em Cristo. Se nós ainda somos imaturos, que venhamos a crescer, irmãos, em mais profundidade do Evangelho, para que nós também não envergonhemos outras pessoas. Que nós venhamos a entender que o reino de Deus, esse reino foi inaugurado com o Senhor Jesus, não significa, não simboliza, e a sua natureza não são questões externas, não são quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto a guardar dias específicos, quanto a guardar datas específicas, quanto ao que vestir. Não, a natureza do reino é esta justiça, que começa em primeiro lugar em Deus, esta paz que é um fruto do Espírito em nós e que aniquila toda divisão, e esta alegria é um resultado na vida do crente que vive em consonância e obediência ao Espírito Santo de Deus. Eu oro, irmãos, para que esta palavra venha mudar a forma que nós nos relacionamos com a igreja, venha mudar a forma que nós nos relacionamos com os nossos irmãos, que venha mudar a forma como nós percebemos o reino de Deus, este reino espiritual, que não são questões externas, mas que é justiça, paz e alegria no Espírito. E eu tenho certeza que quando a igreja provar desta justiça, ela irá receber a paz que tanto precisa, e o resultado disso será uma alegria extraordinária que agradará a Deus e fará com que nós venhamos a ser bons testemunhos de Cristo, como Ele mesmo disse que nós seríamos em Atos 1:8, onde a nossa vida exalará o bom perfume para aqueles que estão indo para a salvação, e dessa maneira o reino de Deus irá encher toda a terra, e toda a terra será cheia do pleno conhecimento da glória de Deus. Deus te abençoe.